Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que vitória, hein? A primeira no Campeonato Brasileiro, o Timão fez tudo certo, encurralou o Fluminense, o Wesley decidiu e o Antônio Oliveira, hein? Acertou tudo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever no canal, falta muito pouco, a gente tá de 1000 em 1000, chegando em 1 milhão. Você que está se inscrevendo, muito obrigado. Para você que ainda não se inscreveu, é só o que eu peço para você. Se inscreva no canal, não custa nada, deixa o like no vídeo. E bora falar do Timão, primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Agora com 4 pontos já embolou tudo ali, né? O Corinthians que estava zona do rebaixamento, aquela coisa toda, com 1 ponto conquistado, nem um gol marcado, de repente faz um jogo desse tamanho. Gente, a gente precisa falar da partida do Wesley, né? Cara, o que o Wesley fez... Que coisa inacreditável, que moleque bom de bola, fez o principal jogo dele talvez na sua carreira até aqui. A gente sabe da capacidade dele, o Antônio mudou o esquema muitas vezes e até preterindo o Wesley em alguns momentos, né? Ele começa com o Wesley e o Pedro Henrique sente a coxa, deu dó porque ele, na verdade a coxa acho que o posterior, né? A gente vai saber ainda com o resultado de exames, mas pô, eram 4 minutos, ele dá um sprint e sente a perna, tenta continuar no jogo, mas já dava pra ver que ele não ia conseguir. E aí ele precisa sair com 7 minutos do primeiro tempo para entrar o Gustavo Silva. Isso me chamou a atenção. O Antônio ele foi bem nas trocas também, porque ele tinha algumas teimosias, algumas insistências, como por exemplo, o Yuri Alberto acabou se ausentando do time titular porque sofreu uma tendinite na coxa, né, uma coisa ali na perna e tal, na perna esquerda, e precisou sair do jogo antes, o Igor Coronado ainda com dores no quadril. E aí, bom, o que ele faz? Ele espeta Wesley e Pedro Henrique com Romero na referência. Não usa o Pedro Raul fica como alternativa no banco. Quando ele precisa trocar um atacante... Eu pensei, putz, lá vem o Pedro Raul, e não teria problema nenhum acontecer isso, porque aí ele deslocaria o Romero pelo lado direito. Não, ele não muda o sistema. Ele estava convicto na sua intensidade também no campo ofensivo. O Pedro Raul, ele segura zagueiro, ele é pivô, mas ele não teria aquela intensidade de marcação alta como o Corinthians fez na saída de bola do Fluminense. O que ele faz? Mantém o esquadro e bota o Gustavo Silva pelo lado direito. E aí com o meio de campo ali com o Ranieri, o Breno Bidon que deu um susto no segundo tempo, porque ele cai meio errado, parecia que tinha torcido o joelho, segue em campo, um moleque valente demais e que merece a titularidade, não é de agora, faz muito tempo. E quando ele precisa sair, quem entra no seu lugar não é o Fausto Vera, é o Paulinho. Então o Antônio Oliveira, vejam os sinais que o jogo enviou. O Antônio Oliveira reconsiderou em todas as posições, em todas as escolhas equivocadas que ele vinha fazendo. A começar pelo Carlos Miguel como titular, né? Que talvez seja a principal notícia do dia. Anotem esse dia, 28 de abril de 2024. É o dia em que Cássio Ramos foi para a reserva. Ele já tinha ido em 2016, e a gente está falando de 8 anos atrás, mas talvez agora seja um momento simbólico, seja um momento definitivo. Carlos Miguel assumiu a titularidade. Eu não sei se ele vai ter uma sequência, acho que deveria ter. Que fez um jogo muito seguro, embora pouco ameaçado, é verdade. O Corinthians jogou tão bem que o Fluminense pouco chegou ao seu gol. Mas quando chegou, lá estava Carlos Miguel, que substituiu o Cássio em algumas oportunidades, por suspensão, pelo goleiro ser preservado, inclusive do banco. Ontem não, o Cássio estava no banco de reservas. Foi algo muito simbólico que aconteceu. E, inclusive o Cássio foi aplaudido pela torcida porque ele jamais vai deixar de ser ídolo dessa torcida. O que a torcida queria, o que muita gente queria é calma com o Cássio. O Cássio está muito exposto. O Cássio precisa descansar um pouquinho e o Carlos Miguel está pedindo passagem. É algo natural, gente, da vida. O Cássio pode voltar em algum momento, o Cássio não vai deixar de ser o ídolo que é, mas nesse momento o Carlos Miguel precisa jogar. Então, a começar por isso, o Antônio Oliveira acertou tudo. Tudo. Quando ele bota o Carlos Miguel de titular, quando ele bota o Breno Bidon de titular, quando ele precisa tirar o Bidon e ele coloca não o Fausto Vera, mas o Paulinho, quando ele precisa tirar o Pedro Henrique e ele não coloca o Pedro Raul, ele coloca o Gustavo Silva, e a parte tática do jogo. O Corinthians encurralou o Fluminense na sua tradicional saída de bola, coisa que o Manchester City tentou fazer em alguns momentos, não conseguiu, pois o Corinthians conseguiu e nessas roubadas de bola conseguiu achar o seu gol. Primeiro com o Wesley, né, numa roubada de bola, ele corta para dentro e chuta de perna direita no cantinho do Fábio, que nada pode fazer. E depois o Wesley pega a bola no meio de campo, dribla o time inteiro do Fluminense, deixa 2 zagueiros sentados no gramado, sentados, humilhados, destroçados, arregaçados.
o Manuel, que a torcida do Corinthians conhece bem, e o Felipe Melo, que a torcida do Corinthians também conhece bem. Ele deixa os dois caras no chão. Gente, foi um dos gols mais bonitos do ano, dos últimos tempos, e quiçá da Neoquímica Arena. A gente tem alguns golaços, assim, do meio da rua e tudo mais, do Rodriguinho, contra o América de Natal, contra o Fortaleza, mas esse gol talvez seja o gol mais bonito desse estádio. Ele pegou a bola no meio campo, ele driblou 4, 5 jogadores e deixou 2 zagueiros sentados no chão. Chegou na frente do Fábio e deslocou o Fábio. Foi um jogo da maturidade de Wesley. Wesley aparece para o futebol neste jogo. Anotem esse dia também, o jogo que Cássio vai para a reserva, mas que Wesley surge para o futebol mundial. Ele já tinha assédio europeu, depois desse jogo vai ser muito difícil segurá-lo e eu não quero dar essa notícia ruim para o torcedor do Corinthians, mas não sou eu a trazer essa notícia, estou trazendo apenas um fato. Vai ser difícil segurá-lo na metade do ano, mas, como disse o Augusto, né, e a gente espera que ele cumpra, que chegue o caminhão de dinheiro, porque agora ele se valorizou. É claro que ele precisa de sequência, é claro que a gente sabe da capacidade do Wesley e ele precisa aprimorar algumas tomadas de decisão, alguns refinos ali na hora de decidir. O que ele fez hoje foi de jogador grande, contra um time grande, de muita maturidade, sobriedade, de serenidade, de tranquilidade, de muita habilidade, de chegar na frente do marcador e pum, 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 chegar na frente do goleiro e não se apavorar e definir. Wesley decidiu o jogo para o Corinthians. Porque ali, o segundo gol especialmente, acréscimos do primeiro tempo, 2-0. E da maneira como o Corinthians estava encurralando o Fluminense, cara, era muito difícil do Fluminense tentar sair dessa armadilha. Assim como era difícil o Corinthians manter esse nível, esse ímpeto na segunda etapa. E manteve. Só que também tem um benefício. Comecinho de jogo do segundo tempo, o Rodrigo Garro põe na cabeça do Kaká, que marca o terceiro gol. Kaká, outro acerto do Antônio Oliveira. Na verdade, ele meio que ali não tinha muito o que fazer. O Gustavo Henrique ainda sem condições e o Raul Gustavo se inviabilizou. Então, ele não tinha muito o que fazer. É o Kaká. O Kaká foi contratado para isso. Então ele bota o Kaká, ele bota o Carlos Miguel, ele bota o Bidon, ele troca o Pedro Henrique pelo Gustavo Silva, ele fez tudo certo. Mesmo com algumas trocas que muita gente não entendeu no segundo tempo, quando ele tira o Raniel e põe... na verdade, ele tira o Raniel e põe o Paulinho, né? Eu estava falando do Bidon para o Paulinho, mas o Bidon sai para a entrada do Biro. O Paulinho entra no lugar do Raniel. O Bidon sai para a entrada do Biro. Não é o Fausto Vera, para vocês terem uma ideia. Mas aí ele tira o Raniel e bota o Paulinho. Aí ele tira o Gustavo Silva de novo, que tinha entrado no jogo com 7 minutos, mas ele sai de novo no segundo tempo para botar o Mateuzinho. Então ele dobra o Fagner e o Mateuzinho. Tá tudo certo. O Fagner fez um bom jogo, tá? Fui crítico do Fagner aqui, sou um crítico do Fagner pelo comportamento dele. Quase fez um golaço. Bola desvia do Martinelli, mas bate na trave. Mas o Fagner fez um jogo bom, um jogo interessante. A gente sabe a capacidade do Fagner. E o Mateuzinho entrando numa segunda linha. O Hugo saiu para a entrada do Matheus Bidu, então eu imaginei que o Bidu fosse começar como titular, mas não, ele começa com uma, depois ele alterna com o Bidu e tá tudo certo. Ali tem um vestibular na lateral esquerda, que a gente imagina que seja do Palácios. O Antônio acertou, encurralou o Fluminense, decidiu o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo começa, sai o terceiro gol, ele resolve o jogo, ele continua marcando alto, depois dá uma recuadinha, o Fluminense meio que tem a bola, porque ele normalmente tem a bola, mas o Corinthians não é ameaçado. A defesa do Corinthians não deixa o Fluminense se criar. E mesmo assim, no segundo tempo, ainda conseguiu criar alguns contra-ataques. E por pouco não faz o quarto gol. Esse foi o jogo do Corinthians, em que o seu treinador acertou tudo, em que os jogadores competiram, brigaram, disputaram e entenderam a importância do jogo, e que um garoto de 19 anos decidiu o confronto, chamado Wesley. São muitas notícias no mesmo jogo, né? Muitas mudanças, mas a gente percebe que, diante do elenco que o Antônio tem à disposição, existe um mundo em que o Corinthians pode jogar mais do que vinha jogando. Existe um cenário em que o retorno pode ser melhor do que vinha sendo. E hoje ele mostrou isso, diante do Fluminense, que é uma boa equipe. Não foi
contra uma equipe, sei lá, de Série C da Copa do Brasil, como poderia ser, ou uma equipe semi-amadora da Copa Sul-Americana, como poderia ser. Não. Foi no Campeonato Brasileiro, onde o time precisava ganhar, e contra o Fluminense. Em casa, diante da torcida. Para mim, o Wesley, o Corinthians vendeu hoje. Entendeu? O West Ham, se vier com força, vendeu hoje. Para os melhores momentos, o Wesley conseguiu coisa boa, tá? Cara, o Wesley, ele é isso, velho. O Wesley é sujeito a chuvas e trovoadas. O Wesley, desde quando ele estreou no Corinthians, eu tenho uma frase sobre ele. Os mais velhos de canal vão lembrar. O Wesley é um fio desencapado, tá? O que seria um fio desencapado? Ele pode brilhar, acabar com o jogo, ou pode acabar com o time. É o que eu penso em relação ao Wesley, tá? Ele, para mim, é um fio desencapado. Ele pode fazer um jogo como ele fez hoje, lances como fez hoje, como pode ficar 10 jogos sem marcar um gol, sem fazer nada. Quantos jogos que o Wesley não fazia nada, hein? Então, assim, eu tenho a minha opinião sobre o Wesley, continua sendo a mesma, tá? Eu brinquei tudo, que a gente fica feliz com a vitória do Corinthians e comemora o gol do menino, né? Comemora o gol do menino. Tava até esperando ele comemorar assim, ó, tomando um cafezinho. Eu sempre falei que ele é um fio desencapado, que uma hora ele pode decidir e outra hora ele pode, né, perder uma bola. Enfim, o Wesley, quando ele pega um time... Hoje o Fluminense é um time que sai mais pro jogo, né? Então deu mais liberdade pro Wesley. O Wesley tem um problema que quando ele enfrenta times com linha baixa, ou times que... outra coisa, hein? Outro elogio que tem que fazer o Corinthians, hein? O Corinthians jogou hoje com as linhas mais próximas, tá? Anota isso daí, que é uma coisa que eu prestei atenção, que foi fundamental para a vitória hoje. O Wesley, quando o Corinthians enfrenta times que são melhores na marcação, o Wesley toma muitas decisões erradas. Pô, tem lance que, meu amigo, o lateral passa, ele não dá no lateral, ele perde a bola. Enfim, hoje ele teve a liberdade, tá? Hoje ele teve a liberdade para jogar e mérito para ele que ele soube aproveitar essa liberdade, né? Ele soube aproveitar essa liberdade e fez, inclusive, um golaço que foi... o primeiro gol, ele chutou a bola, desviou, né? E foi uma bola que ele roubou, né? Então, mérito total para ele. E o segundo gol, não precisa nem falar, né? O Hugo antecipa, toca e ele consegue os dribles ali, né? Deixa 2 jogadores no chão, né? Tanto o Manuel e o gostoso, que é o Felipe Melo, que ele deixa no chão, né? E faz o segundo gol, tá? Eu quero esperar ainda sobre o Wesley. Não vou me empolgar, tá? Porque eu também... Uma outra coisa que eu falo do Wesley é que ele é o 1 por 5, 1 por 7, tá? 7 por 1, 5 por 1. E aí o pessoal vai ficar chateado, porque o menino marca 2 gols, aí o pessoal fica chateado porque eu não posso também ser oportunista, entendeu? Foi o Mosquito que roubou a bola, né? Desculpa, foi o Mosquito que roubou a bola. Eu não posso ser oportunista porque o Wesley ele faz um jogo bem, depois faz 5 ruim, entendeu? Então eu espero que contra o América de Natal, que é um adversário da Série C, o Wesley aproveite né, a confiança que ele ganhou hoje, porque é o dia dele, meu amigo. Ele tem que comemorar mesmo, né, vibrar, porque pô, o cara fez 2 gols sendo um gol de placa, velho, um golaço, não é? De dribles. Então, espero que essa confiança faça que ele mantenha um bom rendimento e consiga fazer 2 jogos atuando assim em alto nível, tá? Em alto nível. Aproveitando que é o América de Natal, que é um time de Série C, e dá para conseguir isso. Então, o Wesley foi bem, claro que foi bem, né? Mereceu, né, esses 2 gols, porque jogou lá em cima, jogou alto, enfim, pegou um marcador, né, pegou uma zaga lenta, e aí é mérito para o Antônio Oliveira, que pôs, né, um ataque mais rápido, mais leve, sabendo que é uma defesa lenta. Pô, o Fluminense, eu já citei todos os méritos, tá, gente? Então, você que está chegando agora e não acha que eu estou, né, querendo roubar o brilho de uma grande vitória nossa, não. Eu estou analisando todos os pontos.
Já fiz vários elogios, e inclusive com informação. Só que o Corinthians pegou um time envelhecido que já venceu. Esse time já venceu do Fluminense. Então ele viu que tinha Marcelo, Felipe Melo, Manuel, né, Ganso. Ele viu que era um time pesado, meteu um time mais leve, com Pedro Henrique, Wesley, Romero. E até acho que colocaria o Roberto, né, se não tivesse lesionado. E o Bidon, que é leve, o Garro também é energia. O problema desse time do Corinthians não é igual ao time do ano passado, que é um time velho, cansado. O problema desse time do Corinthians é que era um time que estava sem alma nos últimos jogos, bagunçado, com medo. Os caras ficam criando uns ídolos precoces. Meu irmão, eu vou falar um negócio para você, tá? Eu acredito seriamente nisso. Se você não acredita, não tem problema. Mas eu acho que as duas visitas dos Gaviões, as críticas que eu faço, que você faz, que chegam na diretoria, tá? Eles me assistem. Vocês já viram, o Iro pegou coisa que eu falei aqui e foi falar mal de mim em outro programa. Vocês sabem que eles nos assistem, tá? A audiência é grande, mano. Estamos falando de 8 mil, 10 mil pessoas por live aqui, de pós-jogo. Eles nos assistem. Eu acredito que, claro, né, muito mais, né, os Gaviões, enfim, não só a pressão das redes sociais, a pressão de vocês, colaborou muito para a vitória hoje. Claro que se tivesse tido algum tipo de violência nessa pressão, eu não falaria isso. Mas como não houve violência, eu posso falar. Os Gaviões chegaram a citar em vídeo até os amarelos do Fagner, início de jogo. O cara não tomou um amarelo hoje. Sinceramente, se você quiser acreditar como eu, você pode acreditar. Mas o Corinthians jogou no mesmo 4-1-4-1. Eu te provo, porque eu tirei foto, coloquei no meu clube de membros lá as fotos. Tá? O técnico não inventou, que foi conversa que os Gaviões tiveram com o Augusto, que nem os jogadores entendem ele, e chegou para os Gaviões a conversa, viu? Tá? Não vou falar de quem, mas chegou. Hoje o técnico não inventou, o Fagner não tomou amarelo, o time correu muito. Entendeu? Enfim, a visita dos Gaviões dá resultado, amigo, tá? Eu não. A pressão de vocês, nas redes sociais principalmente, mas 10 vezes mais o peso dos Gaviões ter ido lá, tá? O time marcou pressão o tempo todo, ó. Jogou no campo do adversário, entendeu? O Fagner pianinho hoje, tá? Então é isso, velho. E eu meti terno porque o Coringão venceu de 3-0, é brincadeira nossa aqui, hein? É isso, meus amigos, tá? Salve, fiel, salve família corintiana. E olha só a informação que saiu após a vitória do Corinthians, sua torcida. Olha só, a ESPN divulgou, confirmado pelo portal Meu Timão, que é um dos maiores se tratando de Corinthians, né? Confirmaram que o West Ham fez uma nova investida para tirar o Wesley do Corinthians. O time inglês aí, o West Ham, fez uma nova proposta para tirar o garoto Wesley de 19 anos do Corinthians, que foi destaque desse domingo, marcando 2 gols, 2 golaços. O segundo, então, deixou o Felipe Melo no chão. Ele deve estar passando aí na sua cidade, deslizando até hoje, aí de onde você está assistindo. Então, o clube inglês já está alerta e querendo tirar o Wesley do Corinthians. A situação é o seguinte: a princípio, o West Ham tinha já feito uma proposta de 15 milhões de euros, 82 milhões de reais na cotação atual, que foi recusada pela diretoria do Corinthians. O Augusto Melo aí não vai negociar até onde a gente sabe, né? O garoto, e não quer negociar. Porém, o West Ham aumentou a proposta para tirar o garoto do timão. O West Ham aumentou cerca aí de 3 milhões de euros,
que daria aí, ó, 17 milhões de euros. Na cotação atual em real, daria 98 e 600 mil reais. 98 milhões e 600 mil reais. Na cotação atual, então quase 100 milhões de reais seria essa venda do West Ham, do garoto Wesley, para o time da Premier League, o West Ham. Então, não sabemos se o Augusto Melo vai aceitar. A notícia ainda afirma que a diretoria pensa em recusar, porém, a diretoria sofre pressão por intermediários e empresários para o Augusto Melo aceitar essa proposta. Será que o Augusto Melo vai aceitar essa nova investida do West Ham pelo garoto Wesley? Vocês venderiam? Corinthians tem que vender? Se vender, quem vai chegar no lugar do Wesley? Que o Corinthians tem um elenco ainda limitado, né? Então tem que ver realmente bem. O Augusto Melo tem que sentar e analisar realmente o que vale a pena para o Corinthians. Eu pergunto para vocês, vocês venderiam o Wesley por 100 milhões de reais? Vale? Ou espera para ver se aumenta um pouco mais? A decisão tá com vocês. Comenta muito aqui embaixo o que vocês acharam aí do jogo e dessa situação do garoto Wesley. Qualquer novidade eu trago no canal aqui hoje. Foi muito bom esse jogo do Corinthians. O Corinthians deu uma resposta. Primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Interrompeu uma sequência ridícula, né, de 4 jogos sem vitória. 3 derrotas consecutivas. Não tinha feito nenhum gol. Marcou 3 hoje num time bom do Fluminense, né? Clube de Série A, coisa que o Corinthians também não conseguia ganhar. Ganhou nesse domingo e bem, pressionando, marcando em cima, do jeito que a gente gosta de ver o Corinthians jogar. Desse jeito. Se o Corinthians tivesse jogado outros jogos desse jeito, não teria perdido. Pelo menos na minha opinião. Comenta muito aqui embaixo qual foi o seu destaque dessa vitória, além do Wesley, né, que foi o nome do jogo, mas o Kaká também marcando gol, Carlos Miguel no gol, passando confiança, a bola não chegou muito, mas ele demonstra muita confiança, e Mateuzinho fazendo dupla com Fagner, Hugo na lateral esquerda, ele que deu passe pro Wesley, foi ele que antecipou a bola do segundo gol do Wesley. O Hugo melhorando, Matheus Bidon no meio do campo no lugar do Fausto Vera. O Yuri Alberto teve uma tendinite na panturrilha direita, né? E por isso não foi pro jogo, mas não fez falta alguma. Então vamos ver aí a próxima partida, que agora contra o América de Natal na Copa do Brasil. Vamos ver aí se o Corinthians consegue entrar desse mesmo jeito na Copa do Brasil, tá bom, fiel? Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, um forte abraço e vai, Corinthians!